Nessa aula, você vai aprender como usar a Fibonacci no Day Trade do jeito certo, de forma simples e descomplicada. E ainda, eu vou te ensinar uma estratégia para você fazer dinheiro no trading usando Fibonacci. Antes de mais nada, vamos entender a origem de Fibonacci e como que ela foi aplicada nos mercados financeiros. Tudo começou com o Leonardo de Pisa, Fibonacci. Foi um matemático italiano que nasceu em 1170 em Pisa, na Itália, cidade onde morreu em 1250. Ele foi um dos cientistas mais ilustres do seu tempo. Uma de suas maiores realizações foi a introdução dos números arábicos para suceder os números romanos. Ele desenvolveu a série de números de Fibonacci que descrevem as relações criadas nas proporções naturais das coisas do universo. E os números de Fibonacci são os números que compõem a seguinte sequência: 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 5 igual a 8, 5 mais 8 igual a 13, 8 mais 13 igual a 21 e assim por diante. O resultado é a soma dos dois números que antecedem, formando assim a seguinte série numérica: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. E a razão entre dois números consecutivos tende a se estabilizar em 0,618. Por exemplo, 1 dividido por 2 igual a 0,5, 2 dividido por 3 igual a 0,66, 3 dividido por 5 igual a 0,60, 5 dividido por 8 igual a 0,625. E quanto mais a gente avança, mais ele se estabiliza em 0,618. Por exemplo, 1 dividido por 34 já dá 0,618. 34 dividido por 55, 0,618. Ou o inverso, né? 55 dividido por 34, por exemplo, dá 1,618, que é a extensão de Fibonacci. E é surpreendente a maneira como esses números aparecem na natureza. As relações de Fibonacci se manifestam em inúmeros fenômenos como a geometria das conchas, a formação geral de furacões e galáxias no corpo humano, e entre outras coisas. E a partir de que momento que Fibonacci foi aplicado aos mercados financeiros? O grande mérito de Elliott, contador e autor americano, cujo estudo dos dados do mercado de ações o levou a desenvolver o princípio das ondas, as famosas ondas de Elliott, foi ter sido o primeiro a utilizar as séries de Fibonacci no mercado financeiro. Ele descobriu que os nossos sentimentos de medo e ganância respeitam Fibonacci. Utilizando o Fibonacci aplicado à análise gráfica, descobriu-se que a conclusão de um movimento de baixa ou de alta pode ser previsto utilizando a relação básica da série de Fibonacci, ou seja, 0,618. Em termos percentuais, 61,8%, conhecido como número de ouro. Os números de Fibonacci são utilizados como níveis de suporte e resistência, tanto em regiões de retração, 38,2%, 50% e 61,8%, por exemplo, assim como em regiões de extensão, acima de 100%, tais como 127% e 161,8%. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o gráfico para entender tudo isso na prática. Estou aqui com o gráfico aberto no MetaTrader 5. Lembrando que Fibonacci é aplicado em qualquer mercado, desde que você utilize análise técnica, análise gráfica e funcione em qualquer plataforma de trading. Eu estou aqui com um gráfico do Nasdaq em 5 minutos. Observa que eu tenho claramente aqui uma tendência de alta estabelecida, né? Onde eu tenho aqui topos e fundos ascendentes. Um fundo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior e assim sucessivamente. Enquanto eu não tiver uma quebra de estrutura, ou seja, enquanto eu não tiver uma inversão de tendência onde eu tenho topos e fundos descendentes, a tendência predominante aqui é de alta. Sabido disso, como que eu faço para traçar Fibonacci? Eu sempre vou buscar referência nos pontos de inversão de mercado. Então, observa que aqui eu tenho um V e aqui eu tenho um outro V, ponto de inversão. Aqui foi um ponto de partida, aqui foi um ponto de término desse movimento de alta. Se eu for usar o conceito de blended candles, ou seja, misturar todos os candles e transformar todo esse movimento aqui no único candle, eu vou ter basicamente uma formação como essa daqui, ó, uma parede compradora. Eu enxergo claramente que quem dominou esse movimento foram os compradores. E aí eu tenho um ponto de retração. Olha que interessante, o mercado começou a retrair a partir do momento que ele chegou nesse ponto de inversão. Sabendo disso, eu posso traçar uma Fibo, então, a favor deste movimento de alta, de força compradora. Então eu vou vir aqui na minha ferramenta de Fibonacci, que está na minha barra superior, mas eu posso vir também aqui em inserir objetos e selecionar a opção retração de Fibonacci. Vindo em retração de Fibonacci, eu vou traçar Fibonacci a favor do movimento, deste ponto de partida até este ponto de chegada. A minha linha 100
ficou aqui no ponto de partida e a minha linha 0 ficou no ponto de chegada. E aí eu tive um movimento de retração de Fibonacci, testando os níveis de retração. Primeiro 23.6, depois 38.2, depois 50, depois 61. E parou no 61 e voltou a subir a favor da tendência. Então, um primeiro ensinamento importante aqui. Se o preço não consegue romper a região de equilíbrio, a zona de equilíbrio, que é a região entre os 50, metade do caminho, da parede compradora em questão que a gente traçou Fibonacci, e o 61.8, que é o número de ouro, como a gente viu há pouco, o preço tende a continuar o movimento de tendência estabelecido pela parede anterior, ou seja, de alta. E observa que ele, de fato, respeitou 61.8 e continuou. Mas antes da gente avançar, eu quero que você entenda como que a gente faz para configurar a ferramenta de Fibonacci, né? Como que você deixa a sua Fibonacci aí igual a minha está aqui. Você pode traçar ela de forma aleatória no teu gráfico, clica com o botão direito, com ela selecionada. Como que você sabe que ela está selecionada? Ela vai ter esses quadradinhos aqui. Clica com o botão direito e vem em propriedades de Fibonacci. Aqui a gente vai ter a aba comum e a aba níveis. Essas duas abas são as mais importantes para a gente configurar a Fibonacci. Na barra comum, você vai selecionar a cor que você quer deixar na sua fibra e o tipo de linha. Eu deixei branco e o tipo de linha tracejado. E aqui em níveis, você vai configurar os níveis de Fibonacci. Esses são os níveis mais importantes de retração para você configurar. Mas aqui em descrição, eu te indico deixar da forma que eu deixei aqui, porque vai mostrar tanto o nível que representa aquela região de retração, como o preço da região de retração que você está demarcando do ativo que você está operando. Então, para isso, você vai colocar aqui na descrição nível 0, 0.0, espaço, traço, espaço, porcentagem, cifrão. Colocando este código, ele vai puxar o preço referente a essa região de retração. Depois, 0.236, que é o nível de 23.6. Em termos percentuais, 23,6%. Espaço, traço, espaço, percentual, cifrão. E assim sucessivamente, ó, 382, o 50%, que é o zero, zona de equilíbrio, o 61.8, que é o número de ouro, o 100%, e a partir daqui a gente já tem os pontos de expansão de Fibonacci, acima do 100. Depois do 100 vem o 127, depois vem o 61.8 e eu adicionei também em retração ainda o nível de 786, 78,6%, que eu acho um nível importante também. Uma vez feitas essas configurações, escolhendo a cor, o tipo de linha, você aperta em OK e a sua Fibo vai ficar exatamente da forma que você determinar ali nas configurações. Agora, antes da gente avançar, eu vou te mostrar como que você faz para enxergar a projeção de Fibonacci, para usar Fibonacci para entender até que ponto o preço pode ir no movimento de tendência. Para isso, você vai vir aqui em Inserir, Objetos e Expansão Fibonacci. Eu vou traçar, por exemplo, a expansão de Fibonacci deste movimento de alta. Então eu pego o ponto de partida, eu pego o ponto de chegada e eu puxo uma linha no ponto de retração, para eu entender até que ponto este movimento de continuidade de tendência pode chegar. Então eu tenho 4 níveis de projeção de Fibonacci que eu entendo ser importante. 61.8, o primeiro nível, observa que neste movimento ele já atingiu esse nível de 61.8, o próximo de 100%, o outro de 127.0, né, 127%, e por fim a projeção, a expansão do número de ouro, que é o 1.618, ou 161,8%. Então, dessa forma, eu posso projetar possíveis alvos na continuidade da tendência, obviamente fazendo a gestão do trade, e esse é um assunto para um outro vídeo, inclusive. Bom, agora você já entendeu como traçar a ferramenta de retração e de projeção de Fibonacci. Vamos entender de que forma que a gente pode utilizar Fibonacci para fazer dinheiro no trading. A primeira estratégia para que você possa fazer dinheiro utilizando Fibonacci é usar os níveis de retração como referência para posicionar um trade e para fazer a gestão do trade. Então vamos pegar primeiro aqui o ponto de início deste movimento de alta, dessa tendência de alta. Eu vou pegar a Fibo, a retração de Fibo, e vou traçar a partir dos 2 vezes referenciais, como expliquei há pouco, a favor do movimento de baixo para cima, do ponto de partida até o ponto de parada que começou a retração. Observa que o preço conseguiu romper o nível de 23.6, ou seja, um candle
de fato, fechou abaixo do nível de 23,6. E aqui vai um primeiro ponto de atenção. O nível de 23,6 é um dos níveis mais importantes da retração de FIBO, porque dentro de uma tendência, se o preço não consegue romper 23,6, ele tende a continuar fazendo o movimento estabelecido pela força anterior, ou seja, pelo movimento de alta aqui, pela parede compradora, e continua o movimento de alta rompendo o nível 0 e fazendo topos ascendentes mais altos. Mas aqui ele fechou contra o nível de 23,6. Nesse momento, você pode abrir uma venda no fechamento do candle, colocar o stop no nível 0 e, quando o mercado testa o próximo nível, você pode pegar o stop que estaria no nível 0 e colocar no 0 a 0, anular o risco. E se ele buscar o próximo nível de 50%, você pode pegar o seu stop que já estaria no 0 e trazer para o 382. Se ele buscar o próximo do 61,8, você pode pegar o seu stop que já estaria no 382 e colocar no 50%. E você vai usando os níveis de FIBO para ir fazendo a gestão do trade e pegando o máximo possível do movimento. Uma outra ideia é você colocar o seu alvo final no 61,8, que é o número de ouro, porque ele tende a segurar na região dos 50,61. Quando que ele não vai segurar nessa região e vai buscar níveis mais baixos? Quando a força da tendência estiver enfraquecida e a probabilidade de uma inversão de tendência estar cada vez maior, ou seja, essa tendência de alta deixa de existir e a gente começa a ter uma tendência de baixa. Não é o caso aqui. Observa que o preço segurou no 61,8 e continuou fazendo movimento de alta. E agora vem a outra estratégia, que é você esperar o preço retrair até a região do 61,8 e quando ele testar o 61,8, você coloca uma ordem pendente de compra no 50% para pegar a continuidade da tendência. Então é um trade a favor da tendência. A estratégia anterior é um trade contra a tendência para pegar a retração, o respiro de um movimento de tendência, e essa estratégia eu chamo de ex-FIBO, que é a V1, a primeira variação dela de 3 variações, onde a gente pega um movimento a favor da tendência. Testou 61,8, ordem pendente de compra no 50. O stop a gente coloca pouco abaixo do nível 100 e o alvo no nível 0. É um trade de 1 para 1. Você arrisca 1 para ganhar 1. O que você pode fazer na gestão desse trade? Uma vez que o preço começa a correr a teu favor, ele acionou o seu trade aqui de compra no 50%, testou 382, testou 23, como o 23 é um ponto de retração importante, uma vez rompido como suporte, ele passa a ser uma resistência forte, você pode pegar o seu stop que estaria no 100 e trazer para o 0 a 0 aqui no 50%, para que ele possa buscar o alvo final no 0. Observa que aqui, ó, ele quase pegou o alvo final, ele retraiu, depois ele continuou forte e de fato pegou o alvo no nível 0. Agora vamos traçar FIBO em outros movimentos dentro dessa tendência. Observa que a partir desse momento a gente teve um novo V referencial. A minha referência de FIBO passou a ser esse ponto de inversão e este ponto de inversão. Se eu traço FIBO nesta parede compradora, observa o nível de retração que o preço buscou, a região do 0, 50,61, e continuou fazendo movimento de alta. E aí novamente, agora eu tenho esse ponto de referência. Observa que fez um movimento de retração até o 786 e depois fez mais um movimento de amplitude. Vamos traçar FIBO agora desta parede compradora e olha só, segurou no nível de 23,6, não conseguiu romper. Os candles fecharam acima desse nível, continuando o movimento estabelecido pela parede compradora. Observa que agora eu estou tendo aqui um padrão de possível reversão de tendência, onde eu tenho topos e fundos descendentes. Se eu perco essa estrutura aqui de suporte, a probabilidade de eu ter um movimento de retração maior é bem grande. Agora que você já aprendeu a usar Fibonacci do zero, além de 2 estratégias para poder lucrar usando Fibonacci, eu te convido a apertar o link na descrição do vídeo e entrar para a comunidade TraderX. Lá você vai aprender muito mais através de uma formação completa em trading, além de operar junto comigo nas salas de trade ao vivo. Aperta no link para saber mais. Um abraço e até o próximo vídeo.